Queria começar aqui analisando um problema da principal acontecimento político da semana, né, provavelmente, que foi a votação no Congresso Nacional em torno da figura do senador Aécio Neves em relação à decisão do STF. Nós já comentamos isso aqui, né, não houve nenhuma grande novidade. Finalmente o Congresso decidiu por não acatar a decisão do STF de liberar o Senado, suspender o mandato do senador do PSDB. Mas eu gostaria de enfatizar aqui algumas coisas que foram ditas antes, que são muito importantes de um ponto de vista metodológico, de um ponto de vista programático. Que é o seguinte: esse acontecimento, ele deixou a esquerda toda confusa e desorganizada. Uma parte da esquerda queria que prevalecesse o STF, o Congresso não tivesse nada a dizer sobre o mandato dos seus senadores. Outra parte da esquerda protestou contra isso daí, principalmente num primeiro momento, né? E ficou aquela divisão completa no interior da esquerda sobre que posição adotar. Isso aí mostra, esse episódio, ele mostra com clareza uma das grandes deficiências da esquerda, de todos os tipos de esquerda, na luta contra a direita. Que é o seguinte: a esquerda ela não atua sobre a base de um programa democrático definido, né? Ou seja, ela não atua sobre a base daquilo que ela pensa, né, do que ela definiu que deveria ser a organização do regime político democrático do ponto de vista das massas populares, etc. e tal. Aí quando aparece um problema como esse, né, onde entra em conflito os princípios democráticos com o problema da campanha demagógica contra a corrupção, a esquerda se perde completamente e uma parte adota uma posição claramente oportunista e outra parte simplesmente acaba sucumbindo àquela confusão política total, né? Nós explicamos isso daí em relação ao princípio, que deve ser um princípio democrático fundamental, da imunidade parlamentar, né? Já falamos aqui várias vezes que se você tem um regime político que você considera como um regime representativo, quer dizer, um regime baseado na eleição de representantes populares, né? Se a eleição dos representantes populares é o fundamento, nesse caso, da soberania nacional, da vontade popular, ou, como diz na Constituição, do fato de que o poder emana do povo, então você não pode permitir que esses deputados que foram eleitos pelo povo estejam à mercê de tribunais, do executivo, de forças armadas, de aparato de repressão, etc. e tal, justamente porque assim a representação popular fica mutilada. Ou você tem uma representação popular que é uma verdadeira representação do povo, ou seja, eleita pelo povo, e que somente o povo tem o direito de remover essa representação, ou você não tem nenhum tipo de representação popular. O regime representativo simplesmente é uma farsa. No PT isso aí abriu uma crise extraordinária. Uma coisa muito importante desse episódio é essa crise que se abriu dentro do PT. Por quê? Porque uma parte dos deputados do PT, eles estão preocupados com uma determinada
opinião pública, que nós não sabemos direito quem que é, né? Que é a condenação do Aécio Neves. Então, eles pressionaram o partido para votar pela cassação do Aécio Neves. Quer dizer, o programa político desses setores do PT seria mais ou menos o seguinte: o importante seria fazer justiça. Se fulano é culpado de alguma coisa, temos que colocá-lo na cadeia, temos que puni-lo de alguma forma, né? Independentemente dos princípios políticos. Essa é uma posição oportunista e demagógica. Até porque quem quer a punição do Aécio Neves não é o povo, em geral. Embora haja, logicamente, uma crescente... uma gigantesca rejeição ao regime político de conjunto, pela guerra interna que a burguesia abriu dentro do regime. Quem quer a punição do Aécio Neves é a Rede Globo, um setor dos golpistas que se desentendeu com outro setor dos próprios golpistas. Como a Rede Globo vai fazer campanha em torno disso, vai falar quem foram os deputados que votaram a favor, quem foram os deputados que votaram contra, quem votou a favor foi a favor da corrupção, etc. e tal, eles decidiram abaixar a cabeça diante desse tipo de pressão, né? O que mostra que, primeiro, o partido não tem nenhum tipo de programa democrático, e segundo, que é um partido, né, pelo menos na sua maioria, ou está mostrando quase de conjunto, incapaz de levar adiante uma luta contra o golpe. Porque se toda vez que a Rede Globo levantar uma bandeira em torno de algum tema demagógico como a corrupção, você for obrigado a baixar a cabeça, como é que você vai lutar contra o golpe? O golpe foi dado pela própria Rede Globo. Então, quer dizer, é um partido completamente à deriva. Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.